pássaro cantar, a flor desabrochar, senti o vento soprar quando amanhecer. Quando amanhecer, olhar dentro de mim, tirar tudo de ruim, cantar uma canção que toque o coração, que fale sobre o bem, amor a quem não tem, saber dar valor, o pão de cada dia, na dor, na alegria, saber ouvir o não, saber erguer a mão, ajudar outro irmão, ouvir essa canção quando amanhecer. Quando amanhecer. Quando amanhecer. Olá, amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra virtual do Centro Espírita André Luiz, CEAL. E, nesse momento, nós pedimos a todos que elevem seus pensamentos e essa palestra possa levar aos lares de vocês paz, harmonia, que isso possa entrar nas nossas casas nesse momento. Convidamos a todos a esse momento de tranquilidade, de harmonia, depois da música do nosso irmão Maicon Leal, no qual nós agradecemos pelo carinho que ele tem com a nossa casa, e possa muito mais vezes. Então, nesse momento, nós convidamos também aqueles que assim desejarem, colocar um copinho com água, e durante a fala do nosso expositor de hoje, a equipe espiritual possa colocar ali o remedinho de que todos nós precisamos. Então, nós convidamos a todos que nesse momento fiquemos tranquilos, em paz, para que a mensagem do Cristo possa chegar até nós. Hoje nós temos o prazer, a alegria de receber nosso irmão Marco Rosa, companheiro de longa data, companheiro de labuta no movimento espírita, da Federação Espírita Brasileira, e desejamos que ele possa ser inspirado no seu trabalho de hoje. Então, convidamos a todos agora a fechar os olhos, se achar necessário, para fazer aquela prece de início, onde nós vamos levar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, que ele possa, Senhor Jesus, nesse momento, nos amparando, nos fortalecendo, para que assim possamos entender melhor a sua mensagem que virá hoje através do nosso amigo. Que a tua paz, que a tua luz fique conosco e nos guarde, Senhor, sempre na tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos convidar nosso irmão Marco Rosa, meu amigo, de muito longa data. É um prazer recebê-lo aqui na Casa André Luiz. Você tem vindo aqui várias vezes já, né? Mas você esteve ausente um pouquinho do Brasil, mas está de volta. Seja muito bem-vindo. E o Marcos Rosa vai falar para nós hoje sobre a prece espírita. Então, queremos ouvi-lo, Marcos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Zé Luiz. Obrigado, Gabi, a toda a casa que nos convida para nós estarmos de novo aqui. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em bênçãos de muita paz, para que nós possamos ser o intermediário singelo, no trazer algumas reflexões também muito simples nesses momentos, nesse dia, nesse encontro virtual que estamos tendo agora. Não há dúvida nenhuma que a nossa proposta aqui é tão somente despertar ou relembrar aos companheiros espíritas o valor da prece e, ainda mais, o valor da prece à luz do Espiritismo, a oração denominada o encontro com o Senhor ou com os benfeitores espirituais através das propostas lúcidas de Kardec.
despertar nos nossos amigos que nos assistem a importância de se utilizar desta ferramenta nesta hora acre, difícil que estamos vivendo. Não abrir mão dela para que possa fazer frente aos desafios que estão sendo colocados para nós nesse momento de transição, não abrir mão dessa ferramenta nas lutas diárias que vamos tendo, nas lutas que vamos travando na nossa intimidade. Lutas difíceis, lutas pesadas. Estamos sob o guante da pandemia, estamos sob o guante, muitas vezes, do desemprego, da depressão, da amargura, nesta hora em que os espíritos inferiores, necessitados de orientação e encaminhamento, fazem um aperto psíquico, nos levando a imensas dificuldades. Como diz o espírito Joana de Ângeles, na introdução da obra Trigo de Deus, são hoje iguais os tempos de outrora, os tempos de Jesus. A pressão psicológica, a pressão psíquica é a mesma, é similar. Estamos vivendo tempos em que estamos sendo desafiados a termos fé e a termos esperança. E para vencermos este caminho, para nós aprendermos a fé em Jesus, a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo e naquilo que Ele está fazendo, faz-se necessário a ferramenta da prece. Nós entendemos como ela funciona e utilizarmos a prece. Por isso que dissemos que é um tema tão simples, uma reflexão tão singela, mas nos parece tão importante. Quantas pessoas que têm batido à nossa porta, solicitando atendimento fraterno, e quando nós vamos conversando com as nossas irmãs, com os nossos irmãos, sempre caímos naquela pergunta: você tem orado? Não tem orado. Você ora? Não, eu não oro, porque quando eu oro, ou quando eu orei, eu não encontrei as respostas que eu procurava. E aí surge o primeiro equívoco em relação à prece, porque Kardec e os espíritos tratam dessa questão na Lei de Adoração em O Livro dos Espíritos, e tratam com profundidade da questão da prece no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi obtereis, onde Kardec traz muitas ideias sobre a eficácia da prece, a qualidade da prece. E ali estão definidos os parâmetros, a baliza da prece espírita. Grande parte das religiões utilizam-se de orações, muitas delas bonitas, emocionantes até, mas que são repetitivas, onde nós repetimos frases, decoramos ideias, mas não fazemos o encontro emocional com Deus através da prece íntima, do momento de contrição, do momento de concentração em que eu, na minha intimidade, como propõe Kardec, eu faça esse encontro, não com palavras e frases feitas, mas sim com sentimento. Uma conversa com Deus e com Jesus, um canal que diariamente eu abra para com os benfeitores espirituais, para que eles entendam a minha intimidade, vejam, verifiquem aquilo que está na minha intimidade, para aquilo que eu estou solicitando, para aquilo que eu estou pensando seja verdadeiro, para aquilo que eu estou falando seja verdadeiro e tenha eco no plano espiritual. André Luiz Espírito, pelas mãos de Chico Xavier, na série Nosso Lar, traz um momento em que ele visita o Instituto no plano espiritual. E lá nessa visita, ele é apresentado a uma sala de controle de preces. Qual o efeito das preces? E ele verifica que é mínimo o número de preces naqueles aparelhos que realmente são identificadas pelos espíritos
e merecem ser atendidas, porque a maioria não passam de petitórios infantis, petitórios ilusórios, que estão em desacordo com a proposta de Jesus, em desacordo com a proposta do Espiritismo. Nós, os espíritas, fazemos a prece na intimidade, durante todo o tempo que for possível, na abertura dos nossos trabalhos, mas principalmente no nosso momento diário de encontro com Deus e com Jesus, onde eu viajo para dentro de mim, identifico as minhas demandas e oro, louvando, agradecendo e aí pedindo, como nos dizem os benfeitores em O Evangelho segundo o Espiritismo e em O Livro dos Espíritos. Eu louvo, eu agradeço e eu peço. Quando eu louvo, eu reconheço a grandeza de Deus, eu reconheço o planejamento de Jesus, eu reconheço o plano de Deus para a minha vida, seja ela muito boa, seja ela muito difícil, com percalços, com dores, eu agradeço as dores, porque há um porquê nessas dores. Eu posso até não entender, mas eu agradeço as dores e peço perdão por não entender o porquê que Jesus me dá essas coisas, porque eu tenho este plano, porque isso está ocorrendo comigo, a doença, a perda do ente querido, o abandono, a carência afetiva, a falta de um companheiro, de uma companheira leal, que são as coisas que estão no nosso dia a dia, o desemprego, as dificuldades financeiras, as portas que se fecham, o filho e a filha ingrato, o marido ingrato, que não respeita o lar, a mulher ingrata, que não respeita o lar, que não respeita os seus compromissos, que é exigente em demasia. Tudo isso que marca o nosso dia a dia, as vidas comuns, que são as nossas vidas, eu vou louvando e agradecendo, porque eu não entendo o porquê. E depois que eu louvei, eu agradeci tudo que eu tenho, ruim ou bom, aí sim eu posso começar a pedir. Eu posso começar solicitando força para que eu possa seguir com os meus propósitos. Eu posso pedir força para que nesse dia eu não abra mão da minha dignidade, da minha integridade moral, para que não abra mão dos bons caminhos que eu tenho, para que eu não perca a confiança em Jesus, em Deus e no Espiritismo. Eu peço a Ele, sim, que me ajude a suportar as provações e as expiações, e aguardo a resposta. Quando lá no capítulo 27, Kardec aborda a questão da qualidade e da eficácia da prece, eu vou vendo que à medida que eu vou orando, naturalmente eu vou me tranquilizando, eu vou encontrando a resposta dos bons espíritos, o envolvimento dos benfeitores, do meu guia espiritual que se acerca de mim e conversa comigo na intimidade da alma e vai me acalmando, vai me deixando com muita paz, vai me deixando com um pouco mais de força para que eu possa vencer todo este período. Então, meus irmãos, vamos utilizar diariamente deste momento sem esperar respostas. Eu não conheço o plano de Deus para a minha vida. Eu não sei o que Ele tem para mim. Eu não sei o contrato que eu fiz com Jesus antes de eu reencarnar. O espírita já sabe disso. Ele já sabe que antes de reencarnar, ele assinou um contrato, que era um contrato para um esquecimento temporário, enquanto ele estivesse no corpo físico, para que ele pudesse ir se superando e ir aprofundando a sua relação com Deus e com Jesus nesta encarnação. Então, tudo aquilo que nós estamos sujeitos nessa hora difícil, que vai passar,
Divaldo Franco, no vídeo de março deste ano, ele diz: até 2025 teremos tempos muito difíceis, mas vai passar. É o grande clímax da transição terrena e do Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então é preciso renovar os nossos votos de fé em Jesus e caminhar por esse mundo de meu Deus, o Espiritismo à frente, valendo-se da prece espírita, buscando a emotividade dela, buscando a profundidade dela, ou no momento em que eu concentro, no momento em que eu busco o silêncio para conversar com Deus e com Jesus. Sem palavras repetidas, sem preces gravadas, sem preces lidas e repetidas, mas a pureza da prece espírita. E é assim chamada prece espírita, porque é proposta por Kardec e pelos espíritos benfeitores, com tudo isso que nós colocamos aqui. À medida que eu vou entendendo essas questões, no momento que eu estou fazendo a prece, os meus mecanismos mediúnicos vão sendo ampliados. Os espíritos vão tratando todo o nosso campo magnético, vão fazendo o saneamento dele. Há um CD, eu estou chamando de CD ainda, hoje é um vídeo no YouTube de Divaldo Franco chamado Visualizações Terapêuticas, onde ele nos ensina, no momento da prece, a imaginar a figura de Jesus nos envolvendo, trazendo a nós as suas luzes, as suas mãos se dispondo sobre nossas cabeças. E nesse momento em que eu vou fazendo essa visualização terapêutica, eu vou percebendo a presença dos benfeitores junto de nós. À medida que eu vou fazendo diariamente, que eu vou tendo a disciplina de marcar esse encontro com Jesus, no mesmo momento, na mesma hora, eu vou verificando que eu vou tendo um encontro íntimo com a espiritualidade. Nós costumamos recomendar às pessoas que nos procuram, que se acercam de nós, como eu disse, no atendimento fraterno, que continuamos fazendo, nós vamos orientando, pegue a série Fonte Viva de Emmanuel, leia essa série diariamente, lição por lição, reflita um bocadinho naquilo que Emmanuel nos traz para a vida diária, ele que foi um espírito que diariamente lutou com a negação que ele fez de Jesus, com a recusa que ele fez de Jesus, que está na obra há 2000 anos, ele foi reconstruindo-se intimamente da culpa, do remorso pela forma como ele tratou Lívia, a sua esposa amada, relegando-o ao abandono dentro de casa, ao desterro dentro de casa, ignorando-a completamente, era que eu amava com paixão, com alegria, com devoção. Ele alegou o desamparo dentro de casa. Não há nada pior do que ser ignorado pela pessoa amada, e ele fez isso. Em cima desses escombros emocionais, ele se propôs, depois do encontro com Jesus, a uma tarefa de subida das escarpas da vida, na emoção que ele precisava reconstruir, e ele traz essas experiências para nós na série Fonte Viva. Ele nos convida à reflexão diária, nos traz passagens do Antigo, mas principalmente do Novo Testamento, e nos traz as cartas de Paulo, pois ele encontrou com Paulo em Roma, ele ainda senador, conheceu Paulo de Tarso e verificou nele alguém com a história muito semelhante a dele, de reconstrução, que é a nossa história, de luta para reconstruir a nossa intimidade. Então, ele busca trazer nessa série Fonte Viva conselhos, ideias para o nosso dia a dia. Então, tome diariamente, às 5 da manhã, às 6 da manhã, no silêncio do seu quarto,
em algum cantinho da sua casa, é o seu momento. Não é um momento para estar todo mundo reunido para fazer virtual. E eu estou falando isso porque esse dia eu recomendei para uma pessoa e, de repente, ela chegou, você não sabe, eu comecei a fazer aquilo que você falou e, de repente, chegou alguém, pediu para participar e o outro entrou no virtual, pronto, virou feira de Acari, virou feira dos importados, virou reunião virtual. Gente, não é reunião virtual, não é feira de Acari, não é feira do troca, não é feira, não. É um momento seu. Eu estou dizendo isso porque as pessoas têm dificuldade em ficar sozinha consigo para orar sozinha, com as suas dificuldades, com o palpitar do coração, com a emoção que dá vontade de chorar, fugindo de si. Mas a proposta não é essa. A proposta do pedir obtereis é intimista, é emocional, é minha, é o meu momento, não é da minha mulher, não é dos meus filhos, não é dos meus amigos, não é de ninguém. É meu momento de eu estar comigo, de eu me encontrar, de eu falar com Deus, de eu falar com Jesus à luz da prece. Nesse momento em que eu oro, eu irradio. E como está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o pensamento viaja pelas ondas do éter, pela lei dos fluidos, como nos ensinam os Espíritos em A Gênese. E quando eu penso, eu envolvo aqueles que eu gostaria de orar. Eu envolvo os meus filhos, a minha esposa, meu companheiro, aqueles que estão doentes, que me pedem. Eu envolvo eles imaginando Jesus e irradio. E quando eu irradio, eu trabalho à luz da caridade e recebo em volta. Porque é o que nós podemos fazer hoje na pandemia. E as pessoas dizem, ore por mim. E a gente ora, mas ela se esquece de orar pelo outro, sabendo que pode envolver o seu filho que está em desalinho, sabendo que pode penetrar na intimidade da sua filha, envolvendo-a com Jesus, envolvendo a nossa esposa, o nosso companheiro, pedindo que abençoe o nosso lar, o companheiro que sofre, o companheiro de trabalho difícil. Eu vou contribuindo com Deus e com Jesus no saneamento espiritual da terra, nessa hora tão difícil que nós estamos passando, irradiando no meu momento, na minha hora, à luz dos ensinamentos de Jesus e de Kardec. Façamos isso diariamente. Tragamos para a nossa rotina diária esse instante que é nosso. Não mais que 10 minutos. Eu leio Fonte Viva, eu leio uma passagem do Evangelho na sequência do Evangelho, um textinho, reflito, penso e entro a orar num momento emocional que eu tenho com bons espíritos. Divaldo Franco, numa palestra na década de 80, antiga, eu já procurei, não achei nem na Mansão do Caminho, nem no YouTube. Eu tenho ela gravada em CD, antigamente foi gravada em VHS, depois eu transformei todas as minhas palestras que eu tinha em VHS, de Divaldo e Raul, em CD, e agora já está digital. Não publiquei porque eu não tenho autorização autoral, mas tenho guardado os meus arquivos. De vez em quando dou uma olhada naquelas palestras antigas de Divaldo, de Raul, de um tempo maravilhoso do Espiritismo. E lá encontrei uma história que Divaldo conta, que ele, num momento pessoal muito difícil, numa noite, voltando dos trabalhos no Centro Espírita Caminho da Redenção, adentrou ao seu quarto e, batendo a porta com estrondo, madrugada alta, tendo que trabalhar no dia seguinte, como qualquer mortal,
Ele se debruçou na janela e se pôs a chorar. Contemplava a cidade de Salvador, olhava a cidade do seu apartamento e se pôs a chorar. E pela sua mediunidade, percebeu que um espírito adentrou o quarto. E ele disse: por favor, vá embora, saia daqui, pois hoje eu quero estar só. O espírito continuou. E Divaldo repete: por favor, você não entendeu? Hoje eu não quero atender ninguém. Eu preciso estar só. Você não percebe a minha dor? E o espírito lhe disse: sim. E lhe peço licença para ajudar-te na sua dor. E Divaldo lhe diz: mas eu não lhe conheço, eu não quero ajuda. Ele disse: eu também não queria, mas você me ajudou. E Divaldo se volta e diz: mas meu irmão, quando que eu te ajudei? Eu não o conheço. Ah, você me conhece. Aquela noite fria, escura, eu estava sentado no túmulo, no cemitério, e eu vi as pessoas que gritavam: suicida, traidor. E eu sentia a dor no peito e me lembrava daquele momento em que tomei da arma e me dei um tiro. Jovem, 19 anos, fugindo da vida. Não tinha ninguém do meu lado. A pessoa por quem eu matei-me, eu cometi esse ato translocado, já estava nos braços de outro. Aqueles que eu traí, que me deram a vida, já nem se lembravam de mim. Me imprecavam, me xingavam, me chamavam de covarde. Ninguém lembrou-se de mim. Naquela noite, sentado no túmulo, sentindo os horrores do corpo em decomposição, eu vi que uma luz pequena se acercou de mim. Eu não saberia dizer exatamente que luz era essa, mas me envolveu com tanta paz. O único momento de paz que eu tinha no dia era de noite, quando aquela luzinha chegava. E um dia eu fui atraído por essa luz, consegui me desligar do local onde eu estava. De repente eu ouvi, sentado, uma pessoa que eu não conhecia, olhando por mim. E essa pessoa era você, que eu nunca tinha visto, olhando por mim, me envolvendo em tanta paz. Eu fui acolhido, fui levado ao instituto, e agora eu percebi que você sofria. E perguntei: o que eu posso fazer por ele? E as pessoas disseram: ele agora precisa de algo que você pode ajudar. E eu estou aqui, deixe-me ajudá-lo, pois eu posso ajudá-lo. Deixe-me fazer algo por você, pois eu posso fazer. Divaldo chorou, deixou que as lágrimas corressem e foi abraçado por aquele espírito, por aquela entidade. Tempos depois, Divaldo conta numa outra palestra que aquele espírito reencarnava e estava a caminho com o espiritismo. A oração, a prece. Um momento de encontro conosco, um momento de encontro com Jesus, que o espiritismo dá tintas novas, tintas realistas, e que responde aos nossos anseios de forma definitiva, quando consideramos o caminhar da vida. Eram essas as singelas reflexões que queríamos trazer para todos nós. Guardemos a paz do peregrino Senhor da Cruz em nossos corações. Jesus, conosco sempre. Muito obrigado pela sua paciência em nos ouvir, nos escutar.
Marcos, muito obrigado aí pela sua inspiração, por esse dom de falar tão tranquilamente, tão claramente para nós, né? Então, realmente, suas palavras nos edificou bastante. Espero que todos tenham aproveitado bastante, mas, sobretudo, possamos buscar colocar em prática, né? Tudo aquilo que você nos ensinou, os exemplos de Divaldo, que tocou fundo nos nossos corações. Nós só temos uma palavra, mais uma vez, dizer que muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez. E nós estamos aí, Marcos, aguardando os momentos de retornarmos às atividades presenciais, mas na consciência que só quando houver segurança total para todos aqueles que adentrar nossa casa. Enquanto isso, nós temos essa oportunidade maravilhosa que a tecnologia nos oferece de fazer o trabalho virtual, que está tendo, graças a Deus, atingindo seu objetivo. Nós temos amigos aqui que fez aqui palestra para nós, lá do Amapá, né? O Felipe, você conhece ele, né? Conheço. O Saulo César de São Paulo, o César Pérez de São Paulo, quer dizer, e algumas palestras estão sendo vistas dos Estados Unidos. Coisa boa. Então, a tecnologia, ela é fantástica, então nós temos que orar e agradecer a Deus por esse momento, né? Você está aqui hoje, você é uma pessoa super ocupada, super corrida, e está aqui, né? Quer dizer, então, agradecemos a você, agradecemos a Deus por esse momento, e convidamos a todos os nossos irmãos, nós temos palestras aos domingos, às 17 horas, e às quartas-feiras, às 19h30. Então, todos eles estão convidados a estar conosco nesses dias, para mais uma reflexão. Aqueles que não puderem assistir no horário marcado, não tem problema, é só ir às nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, né, Gabi? E lá vai encontrar, lá nós já temos quase 100 palestras já gravadas, você pode escolher, gravar e ouvir. Tanto a palestra do Marco Rosa, de novo, né, como as outras que estão. Então, Marcos, mais uma vez, você tem um excelente final de semana, um bom trabalho para você, e muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui entre nós, aceito o convite. Obrigado, sucesso. Obrigado. Obrigado a você. Então, nós vamos agora encerrar com a prece, né, como nós iniciamos. Agora nós sabemos direitinho o valor da prece, depois dessa palestra maravilhosa do meu amigo. Então, vamos fechar os nossos olhos para entrar dentro de nós. Como diz Jesus, entrai para o vosso quarto, fechada a porta, para nós falarmos intimamente com o nosso Pai. Agradecer por esse momento maravilhoso, apesar de todas as tribulações que passamos nesses momentos. Nós temos o consolo da prece, o consolo de estarmos um pouquinho com o nosso Pai, que Ele nos acalma, que Ele nos acolhe, e que oferece a todos nós esse valor tão precioso que é dessas vibrações que recebemos através dos nossos próprios pensamentos. Obrigado, Senhor Jesus, e todos nós possamos estar sempre buscando também colocar em prática tudo que aprendemos. Fique conosco, Senhor. Muito obrigado, e damos por encerrado as tarefas de hoje na palestra do André Luiz. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.